Uma série de ossadas encontradas em Manaus vem criando medo nos moradores locais. Os achados também são vistos em várias outras datas, criando assim uma ordem cronológica com pelo menos uma dezena de ossadas. Teríamos então um serial killer em atividade nas zonas de Manaus? Na Flórida, podólogo de 77 anos é preso depois de abusar sexualmente de uma paciente de 61 anos. A promotoria da Flórida alega não ter sido a primeira vez que o idoso comete um ataque sexual em seu próprio consultório. Um criminoso condenado em 2008 se converte dentro da igreja da prisão e confessa assassinato brutal ocorrido em 1991. A promotoria americana se recusa a condenar um assassino em série prolífico e brutal. A decisão vem enfurecendo os familiares que clamam pela execução do sujeito. Esse daqui é o primeiro episódio do Giro Criminal, que é uma série de notícias que a gente já estava querendo trazer aqui pro canal faz um tempo. A proposta desse tipo de vídeo é trazer casos e acontecimentos do mundo criminal que aconteceram mais recentemente. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto cada um desses casos. Vamos começar pelo suposto serial killer de Manaus. Segundo os dados do Corpo de Bombeiros de Manaus, o ano de 2021 foi marcado por um aumento de 13,6% nas mortes por afogamentos. Se comparado com 2020, foram cerca de 50 vítimas de janeiro a junho e outras 16 apenas no mês de maio. Nesses casos também há a inclusão de casos de salvamento. Mas seria esse índice o responsável pelo surgimento em série de várias ossadas nas margens das praias de Manaus em 2022? No domingo do dia 9 de outubro desse ano, banhistas encontraram uma ossada humana na praia da Ponta Negra. Segundo as fontes, primeiramente foi encontrado o osso de uma perna humana desconexa do corpo. Quando as autoridades foram chamadas, o grupo de bombeiros de Manaus fez uma varredura no rio e encontraram o restante do corpo. Os vídeos do achado circulam pelas redes sociais e em especial no Instagram, onde os bombeiros puxam a ossada e são vistas várias pessoas em volta. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia especializada em homicídios e sequestros. Depois, os ossos foram levados para o Instituto Médico Legal. O delegado Ricardo Cunha disse que testes de DNA serão realizados nos ossos e o procedimento pode demorar até 90 dias para que os resultados sejam apresentados. Nos primeiros dias, vários familiares com entes desaparecidos foram até o IML para participar do procedimento de coleta de DNA. Ricardo também informou para a imprensa que um crânio humano do sexo masculino havia sido encontrado alguns dias antes na zona norte do bairro Colônia Terra Nova de Manaus. Cerca de 10 dias depois, uma nova ossada humana foi encontrada na manhã do dia 19 de outubro, nas margens do rio da Manaus Moderna, ao centro da Zona Sul. Fontes informam que a ossada foi observada por moradores locais que imediatamente chamaram as autoridades. A ossada em questão se tratava de um crânio sem a mandíbula e a parte de um osso da perna. No dia seguinte, um conjunto de vértebras foram encontradas na parte da tarde próxima à Balsa Verde, no centro de Manaus. Conforme as notícias das ossadas foram divulgadas, outros casos de ossadas encontradas começaram a receber atenção. Um dos casos é do dia 15 de outubro, onde um crânio foi encontrado em Maués, cidade que fica a cerca de 258 quilômetros de Manaus. Esse achado nos chama a atenção porque foi encontrado também em uma praia da região, onde junto à ossada havia uma camiseta e um boné. E uma das moradoras locais foi até a polícia alegando que o corpo poderia se tratar do seu filho, que havia desaparecido em janeiro de 2022. No dia 23 de outubro de 2022, uma nova ossada surgiu nas margens da orla de Manaus Moderna, depois que um temporal atingiu a região. As autoridades só foram acionadas no anoitecer do dia 26. No local foi encontrado a parte de um crânio e de uma tíbia. Esse tipo de fato deixa todo mundo assustado por aqui. Não sabemos quem era essa pessoa e como ela morreu, mas é triste. Com essa seca, de vez em quando, está aparecendo ossadas, disse um dos moradores. Assim como os outros casos, o achado está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros de Manaus. Agora, conforme pesquisávamos sobre esses eventos, nós descobrimos que no dia 2 de outubro de 2022, antes da primeira ossada se tornar febre no Instagram, uma outra ossada humana já havia sido encontrada em um córrego na orla do Bariri, no bairro Presidente Vargas, também na zona sul de Manaus. O caso ficou nas mãos da Força Policial do 1º Distrito Integrado de Polícia. O Departamento de Polícia Técnico-Científico informou que os ossos se tratam de uma pessoa adulta.
Agora, um outro caso vem de setembro desse ano, onde uma ossada foi encontrada em uma mata próxima às obras da cidade universitária, no município de Iranduba, que fica a 27 quilômetros da região das ossadas encontradas em Manaus. No local foi encontrado um crânio, um calção e uma cueca. Em um vídeo feito do local é possível ver outros ossos espalhados pelo chão, além de sangue. Para deixar as coisas ainda mais sinistras, já em 16 de abril haviam sido encontrados 2 conjuntos de ossadas nessa mesma mata. Também notamos que no fim de julho foi encontrado o corpo esquartejado de Erivaldo Moreira Júnior, de 27 anos, próximo à rodovia estadual AM-110, a mesma que conecta a maioria das cenas dos crimes. Erivaldo estava há 1 mês em Manaus, sendo natural de Borba, outra cidade do Amazonas. Sua família morava em uma comunidade próxima à rodovia. Ao longo da rodovia foram encontrados 2 sacos plásticos, onde em um deles havia os braços, a cabeça e as pernas, enquanto no outro estavam as partes das coxas e tronco da vítima. O homem recebeu cerca de 14 facadas. Na época, a Polícia Civil não deu nenhum parecer sobre suas suspeitas em relação ao caso. Seguindo essa linha de achados, descobrimos a notícia de que no dia 6 de julho de 2022, funcionários de limpeza pública encontraram em meio a resíduos uma mão e partes de um braço humano. O local exato do achado teria acontecido nas margens da Ponte dos Bilhares, no bairro Chapada, na zona centro-sul de Manaus. Foi chocante encontrar esses pedaços humanos. A gente não esperava ver essa cena durante um dia de trabalho. A violência está muito grande, disse uma das funcionárias. As nossas pesquisas também nos levaram cada vez mais fundo, chegando assim na sexta-feira do dia 26 de novembro de 2021. Nesse dia, uma ossada humana foi encontrada atrás do Hospital e Pronto-Socorro Dr. João Lúcio, no bairro Coroado, região leste de Manaus. Os ossos foram encontrados pelos próprios funcionários do hospital que caminhavam pelas trilhas quando se depararam com a ossada. O caso ficou nas mãos dos policiais da 9ª Companhia Interativa Comunitária. Junto às ossadas foram encontradas uma camisa listrada, uma sandália branca e bermuda preta. Como as roupas pareciam ser masculinas, acredita-se que se trata de um homem. Curiosamente, um dos funcionários disse que já haviam passado diversas vezes pelo local e nunca se depararam com os ossos. Ele teoriza ao dizer que foi por conta do tempo chuvoso que veio caindo sobre Manaus. Vale ressaltar que no dia 24 de dezembro de 2021, outra ossada foi encontrada em um terreno baldio ao lado do supermercado Nova Era, na Avenida Torquato, na zona oeste de Manaus. As testemunhas disseram que o corpo foi encontrado ao lado de alguns cabos de internet e de um transformador. O corpo já estava em um estado avançado de decomposição com vários dos ossos já expostos. O 20º Distrito Integrado de Polícia relatou a suspeita de que a vítima se trataria de um ladrão local que acabou morrendo na área. Porém, essa descrição soa bem vaga e curiosa. Ao fim, nossa pesquisa terminou no ano de 2019, quando uma ossada humana foi encontrada próxima à Companhia de Navegação da Amazônia, no bairro Compensa, também na zona oeste de Manaus. Os ossos foram encontrados próximo à ponte do Rio Negro por um dos funcionários da companhia. O caso ficou a cargo da Delegacia Especializada em Homicídios. Se seguirmos uma linha cronológica, tudo parece indicar que as ossadas começaram em outubro de 2019 e vieram lentamente aumentando em 2 anos. Mesmo que ao longo da pesquisa mantivemos a noção de que houve um aumento de afogamentos, os casos de ossadas encontradas longe do contato com o rio nos fizeram ficar curiosos com o evento. Principalmente quando traçamos uma linha dos locais onde os achados 2, 3, 4 e 5, em ordem cronológica, aconteceram. Essa linha forma uma configuração triangular no mapa de Manaus. Dentro dos estudos do FBI, esse triângulo pode ser chamado de zona de conforto secundária, que surge quando o assassino muda o local de desova ou de assassinato. Após essa fase, é comum eventualmente ele retornar para sua zona de conforto primária. Curiosamente, isso é visto em Manaus, pois com o tempo a borda das praias voltam a serem os locais de desovas, como foi em novembro de 2019. O problema, no entanto, é que muitos dos ossos possivelmente foram trazidos pela seca e pelos temporais, o que indica um possível local de desova completamente desconhecido. Mas além disso, como dito antes, todos os locais onde ossos foram encontrados ficam próximos da rodovia AM-010 e da BR-174. Isso por si só já poderia pôr o criminoso em um tipo de modus operandi visto em vários outros criminosos em série como Randy Steven Kraft, William Bonin e Patrick Kearney.
Por exemplo, o loteamento da cidade universitária onde 3 ossadas foram encontradas em datas diferentes pode ser facilmente acessada apenas saindo de Manaus pela BR-174 e depois adentrando na rodovia AM-010. Como uma vez disse o experiente ex-agente do FBI John Douglas, cada criminoso é como uma pintura e para conhecermos sua assinatura, precisamos tentar primeiro conhecer o artista. Ou seja, aqui há indícios dos 3 pilares importantes em um estudo de caso. Estamos vendo o modus operandi e a assinatura, e tudo o que nos falta agora é a vitimologia. Embora seja muito cedo para dizer, não seria uma surpresa caso esses mais de 10 conjuntos ósseos fossem identificados como sendo todos homens adultos. Vale ressaltar que há incríveis chances de tudo se tratar de pura coincidência, mas de qualquer modo será apenas nos próximos dias ou meses que descobriremos mais do que está acontecendo em Manaus. Afinal, ao que parece, o temporal que vem atingindo a região tem trazido vários mistérios à terra firme. O mês de outubro também foi agitado em decorrência de outro vídeo compartilhado excessivamente no Instagram e nas redes sociais televisivas. Em um vídeo inusitado, Letícia Maia Alvarenga, de 21 anos, alega estar em um cativeiro nos Estados Unidos. Em outros vídeos, a garota disse que a modelo Yasmin Brunet estava tentando manter ela em cárcere privado. Em resultado, Yasmin procurou a Delegacia de Crimes Cibernéticos de São Paulo para denunciar Letícia por injúria e calúnia. A história, no entanto, começa muito antes disso. Em abril de 2022, o pai de Letícia, Cleider Castro Alvarenga, publicou mensagens em sua rede social alegando que sua filha havia desaparecido e que possuía um perfil em um site de prostituição dos Estados Unidos. Cleider deixou claro, em uma de suas publicações, que acredita que Letícia poderia estar envolvida em um esquema de tráfico humano. No dia 17 de outubro, a Polícia Civil de Minas Gerais entrevistou os familiares de Letícia e descobriu que no dia 14 de maio desse ano, a garota havia desembarcado na cidade de Houston, no Texas. Essas buscas trouxeram à tona outro desaparecimento, o de Desirê Freitas, de 26 anos. A garota também havia ido para os Estados Unidos através da influenciadora Cat Torres, de 33 anos. Quando ganharam atenção as denúncias contra Cat Torres, ela alegou em sua rede social que Letícia e Desirê estavam bem, mas que não desejavam falar com suas famílias devido a problemas com relacionamentos abusivos. Pouco tempo depois, as duas postaram vídeos reforçando essa afirmação. Letícia disse que desde pequena era abusada pelo seu pai e que sua mãe nunca fez nada diante a situação. A garota também alegou que encontrou apoio para superar esse problema com Cat Torres. Em contrapartida, os familiares e amigos das jovens alegaram que Cat tem coagido as garotas a informar que estão bem. Um deles até mesmo disse que em mensagens trocadas, Cat Torres parecia estar se passando por Desirê e supostamente pedindo para que as buscas fossem encerradas. No Instagram, a página Searching Desirê, que focam em encontrar respostas para o desaparecimento da garota, informou que recebeu um vídeo de Cat, onde Desirê aparece também pedindo para que as buscas fossem encerradas. A página publicou uma nota onde dizia: "Muita gente está acompanhando as lives que estão surgindo, todas com narrativas deturpadas, o padrão da falsa guru para desviar o foco dela. Quem conhece as meninas não compactua com as inverdades levantadas. Nos vídeos é possível ver nitidamente que existe uma prisão para além da física, que é a prisão emocional, manipulação, ameaças, culpabilização da vítima e falsas promessas." Curiosamente, no dia 21 de outubro, Desirê e Cat usaram o perfil de Instagram de Letícia para postar um vídeo explicando o que estava acontecendo. Ambas informaram que esse alvoroço todo era invenção por parte dos familiares e amigos. Porém, os posts acabaram sendo excluídos. O caso gira em torno de Cat Torres, natural do Pará, que se apresenta em seu site como uma mulher com mais de 1000 clientes espalhados pelo mundo todo e promete transformar vidas, além de ensinar as pessoas a terem relacionamentos de sucesso. Mesmo com toda essa repercussão, Cat estranhamente utilizou um dos perfis das garotas para informar que está grávida. Atualmente, a polícia não considera o desaparecimento das garotas, mas vem investigando as acusações de abuso e tráfico humano. No ano de 2008, Michael Townsend foi preso e condenado pelo condado de Brevard pelo assassinato de Cherry Carmanto. Michael invadiu a residência de Cherry de forma aleatória e a espancou até a morte com um cano de aço. Sua sentença foi a prisão perpétua.
Dentro da prisão, Michael, com então 53 anos, acabou se convertendo para o cristianismo e disse que por aquele motivo decidiu confessar um crime. No dia 11 de outubro de 1991, a garçonete Linda Little, de 43 anos, desapareceu depois que terminou seu turno no restaurante Church House, em Daytona Beach. Por longos 31 anos, tudo o que as autoridades conseguiram descobrir foi que Linda foi vista andando de bicicleta próximo à praia da região antes de desaparecer. Seu desaparecimento viria a ser relatado apenas 3 dias depois. Recentemente, Michael completou a linha temporal de acontecimentos ao dizer que naquela noite encontrou Linda em um bar de hotel em Daytona Beach. O criminoso disse às autoridades que na época morava em Orlando, mas gostava de ir até Daytona Beach para visitar a praia ou o bar. Lá, em 1991, ele encontrou Linda, com o qual tomou vários drinks. Michael compartilhou com os investigadores que em algum momento algo aconteceu que, em suas palavras, despertou sua raiva e a vontade de matá-la. O local onde o corpo foi despejado permanece sendo investigado, mas até agora nenhum vestígio dele foi encontrado. Segundo Michael, o motivo do seu crime foi em decorrência do seu passado de abusos sexuais que sofreu nas mãos do seu pai e avô. Ele demonstrou conhecimento de si mesmo ao relatar que culpa sua mãe por não ter o protegido. Esse sentimento acabou se transformando em ódio pelas mulheres. Curiosamente, Linda possuía uma faixa de idade que poderia ter facilmente sido uma mãe e Michael viu isso na mulher. O membro mais antigo da família de Linda é sua própria irmã, Wanda Hanson, que disse ter orado para que Deus trouxesse as respostas. Essa é uma resposta à oração. Eu tenho orado pelo encerramento e Deus trabalha de maneiras misteriosas, disse Wanda. A confissão de Michael faz com que as autoridades acreditem que, na verdade, ele possa ter sido um assassino em série. O motivo principal disso deriva do fato de que existem vários outros casos arquivados da região da Flórida e Tennessee que possuem a mesma assinatura de Michael. Mas embora existam as suspeitas, as autoridades procuraram focar no caso de Linda e se apresentam gratos por terem trazido o encerramento do caso. Recentemente, o grande júri do condado de Volusia acusou Michael oficialmente por assassinato em primeiro grau no caso de Linda Little, de 1991. No dia 21 de outubro de 2022, o Dr. Saul Lipsman, de 77 anos, foi preso na Flórida após uma paciente de 61 anos acusá-lo de abuso sexual. Investigações posteriores levaram as autoridades para uma queixa de 2014, onde o gabinete do xerife do condado de Palm Beach recebeu o depoimento de uma idosa que vinha frequentando o consultório do doutor por quase um ano quando foi atacada. A mulher, com atualmente 73 anos, disse que visitou o consultório no dia 12 de fevereiro de 2014, quando foi instruída pelo médico a ficar inclinada para frente quando o mesmo se esfregou nela. Ao confrontá-lo, o doutor teria dito que estava examinando-a em busca de outros ferimentos desconhecidos que ela provavelmente não conhecia. Pelo fato de que Saul Lipsman era um podólogo, ou seja, médico dos pés, as autoridades entenderam que se tratava de um predador sexual. Pelo menos outras 3 vítimas surgiram para testemunharem suas histórias horríveis para as autoridades da Flórida. Em todos os casos, mesmo sendo rejeitado pelas pacientes, elas relataram que o doutor costumava telefonar para pedir se desejavam repetir a consulta. Várias vítimas apresentaram danos após a agressão. Uma delas até mesmo chegou a vomitar quando questionada do porquê ter retornado em choque do consultório do médico. Ao ser preso, Saul saiu da prisão no dia seguinte sob fiança de $10 mil. Atualmente, sua defesa alega que os eventos de agressão sexual jamais ocorreram. Seu advogado, Michael Salnick, relata que Saul possui uma boa reputação dentro da comunidade médica há quase 30 anos e vários familiares, como também pacientes, estão prontos para alegar isso no tribunal. A rede médica Tenet Healthcare, a qual Saul está supostamente conectado, afirmou que o médico é um profissional independente e sequer possui um escritório na rede. Para muitos, esses fatos apontam para um predador sexual que vem atuando dentro da margem alta da sociedade sem ninguém perceber ou acusá-lo. Sua prisão foi apenas o primeiro passo. Ainda há esperanças para que o caso seja resolvido em prol das vítimas no tribunal. Nessa última semana de outubro de 2022, o gabinete do procurador distrital do condado de Dallas rejeitou 11 acusações de assassinato contra Billy Kermimer, de 49 anos. Dito como o mais recente assassino em série prolífico dos Estados Unidos, Billy teria entre 2016 e 2018 feito uma série de vítimas.
Seu modus operandi se resume em infiltrar-se em comunidades para idosos de Dallas-Fort Worth, onde se passa por cuidador ou por faz-tudo. Uma de suas primeiras vítimas foi Norma Wilson French, de 85 anos, morta em 2016 sufocada com um travesseiro. Billy costumava roubar os pertences de valor dos idosos. Na época, as mortes erroneamente não foram investigadas como homicídios e sim como morte natural. Suas primeiras 9 vítimas foram feitas no condado de Collin. O suspeito viria a ser preso apenas em março de 2018, depois que atacou Mary Annis Bertel, de 91 anos. A idosa conseguiu sobreviver ao ataque e mais tarde relatou às autoridades que quando abriu a porta para Billy, sua presença assustadora não a fez reagir e tudo o que ela pôde fazer foi obedecê-lo. Billy exigiu que a idosa deitasse na cama, onde a sufocou e roubou suas joias. Por sorte, Mary acordou algumas horas depois e no dia seguinte as autoridades conseguiram localizá-lo. Na época, Billy estava hospedado em um apartamento próximo à comunidade de idosos onde Mary foi atacada. Em seu apartamento foram encontradas várias joias, dinheiro e documentos. Os achados fizeram com que os investigadores ligassem o criminoso a outros 2 casos de assassinatos, sendo eles de 2018, onde Lou T. Harris, de 81 anos, e Mary Brooks, de 87, foram encontradas mortas em seus quartos. Além disso, o seu padrão foi conectado a outros mais 10 casos abertos. No entanto, a falta de evidências fortes para o julgamento fez com que o condado de Collin se visse em dúvida sobre acusá-lo ou não da série de homicídios. De acordo com sites de notícias, Billy foi oficialmente relacionado a pelo menos 22 casos de tentativa de homicídio. De qualquer modo, ainda em 2018, Billy Kermimer, de 49 anos, foi acusado pelo assassinato de Lou T. Harris e Mary Brooks. O julgamento rendeu 2 prisões perpétuas, fato que não foi bem aceito pelos inúmeros familiares das vítimas aos quais Billy é relacionado. Foi então que, após 3 anos, na semana passada, o condado de Collin voltou a trazer resistência em acusá-lo nos outros assassinatos, os quais provavelmente está envolvido. A notícia arrasou Cheryl Pangburn, filha de Marilyn Bixler, de 90 anos, encontrada morta no chão do seu apartamento em setembro de 2017. Por muito tempo, Cheryl acreditou que sua mãe havia morrido de causas naturais, mas ao saber que não, para ela é quase impossível de acreditar que o condado de Collin não levará Billy à morte. Cheryl é uma das responsáveis pela criação da ONG A Segurança de Nossos Idosos, que procura investir em proteção para as comunidades de idosos dos Estados Unidos. Junto a ela, vários outros familiares seguiram na luta para que o condado aceite trazer a pena de morte para Billy, porém é bem provável que a decisão permaneça a de prisão perpétua. Muito obrigado por ter chegado até o final do vídeo, espero que você tenha gostado. E comenta aqui embaixo o que você achou sobre esse formato de notícias do mundo criminal. Se você quiser ter acesso a todos os vídeos que ainda não foram pro ar, mas que já foram produzidos, é muito fácil. Clica aqui embaixo em Seja Membro e torne-se um membro desse canal. No mais, você pode continuar assistindo os meus vídeos de casos criminais clicando no primeiro link da descrição para maratonar a minha playlist. Eu vou ficando por aqui, até a próxima e tchau!